Bom, então a partir de agora nossa aula está sendo gravada. Muito boa tarde a todos. Então, hoje vamos continuar nossa discussão sobre as origens do cálculo, mas hoje vamos ter uma aula inteira dedicada a uma única pessoa, Sir Isaac Newton. Então, assim, eu creio que só vão ter mais, assim como a gente teve uma aula inteira dedicada a Euclides, então dessa vez vai ser uma aula inteira dedicada ao Newton, e talvez somente mais o Euler e o Gauss merecerão esta deferência de ter uma aula somente dedicada a eles. Assim, a gente trata meio temático, tem dias que a gente fala mais da matemática, tem dia que a gente fala mais da história. Oh, mas hoje está difícil aqui. Ah, só um minutinho, que eu preciso realmente atender esse telefone. Pronto. Assim, em geral, esses telefonemas são telefonemas de, ou é de golpe, ou é de, alguém vendendo alguma coisa, então eu quase nunca atendo, mas esse era da coordenadora de curso, então eu tinha que atender mesmo. Bom, então vamos passar para a nossa lousinha, e eu vou começar então a discorrer sobre nosso amigo Newton. Então, a nossa aula de hoje, começa com esta frase feita pelo poeta Alexander Pope, que basicamente é o epitáfio de Newton, que diz basicamente: a natureza e suas leis jaziam ocultas na noite, e Deus disse: haja Newton, e tudo se fez luz. Então, basicamente, esta é a frase mais, assim, uma frase relevante sobre a obra de Newton, e assim, o Newton, esse aqui, que foi um presente de Natal para a humanidade, que nasceu em 1642, no dia 25 de dezembro, em Woolsthorpe Manor, uma região que eu vi lá, pertence a Lincolnshire, dentro da Inglaterra, então tem esse lugar que é Woolsthorpe Manor. E ele morreu, que é roça, ele nasceu na roça, numa fazendinha, e ele morreu em 20 de março de 1627 em Londres. Então vamos ver um pouquinho da carreira e assim, da cronologia da vida dele. Eu, eu coloquei aqui uma, uma imagem do túmulo de Newton na abadia de Westminster. Eu já tive a oportunidade de ver isso aqui pessoalmente. Realmente é muito luxuoso, assim, muito bonito, e a escultura e tudo, onde está o corpo de Newton. Muito embora a gente vai ver que Newton teve problemas sérios assim com respeito à teologia oficial da igreja. Claro que ele nunca, assim, ele sempre teve muitos escritos alquímicos e teológicos, mas como ele trabalhou grande parte da vida dele no Trinity College, então ele acho que manteve em low profile essas questões que ele criticava basicamente a teologia oficial da igreja. Vamos lá. Então, a pequena cronologia. Então, logo, assim, dos 12 aos 17 anos, Newton estudou no King's School em Grantham, que também era perto onde ele tinha nascido, e aí a mãe dele tirou ele da escola, queria que ele fosse, que o Newton virasse um fazendeiro e seguisse. A mãe, na verdade,
era casada com ela o pai tinha morrido e ela casou com outro homem, e esse homem era basicamente um fazendeiro e o Newton odiava, obviamente, aquela vida ali na fazendinha. E um professor, graças a um professor do Newton, que já tinha percebido a inteligência, a genialidade do aluno, convenceu os pais do Newton a matricular ele na universidade. E aí, em 1661, ele entra no Trinity College, em Cambridge. Na verdade, assim, esses colleges eram pagos, assim, a educação superior não era, e eu acho que ainda não é gratuita na Inglaterra. Quer dizer, é claro que as pessoas têm financiamentos, acabam tendo bolsas e acabam estudando assim, sem ter que pagar mensalidades. Mas naquela época, o que aconteceu? Ele tinha que trabalhar como valete, quer dizer, como um acompanhante quer dizer, tipo assim, um servo meio que imediato de algum professor lá dentro do college, e com isso, e isto era em troca de ele poder estudar porque o college não é só a escola, a faculdade, o college é onde você dormia, você morava e você tinha as refeições. Então tudo isso, o college é um universo muito maior. Quer dizer, a Universidade de Cambridge é formada de colleges, e os colleges são os lugares onde os alunos têm a sua vida, basicamente. A sua vida está lá. Então, onde ele mora, onde ele dorme, onde ele estuda, e onde ele come, tem as refeições, tudo é no college. Então, mas logo em seguida, em pouco tempo, ele conseguiu uma bolsa, e aí ele parou de precisar ter que trabalhar para pagar, num certo sentido, os seus estudos. E o que aconteceu? Em 1665, começou a peste negra, e aí a Universidade de Cambridge foi fechada por um período que foi de agosto de 1665 até abril de 1667. A peste que devastou Londres, que não foi a mesma peste negra, assim, já teve uma outra peste negra no século XII, lembra que a gente já falou sobre isso, século XII ou século XIII, que devastou a Europa e matou 2/3 da população da Europa. Assim, foi uma coisa violenta em toda a Europa Ocidental. Esta é uma peste que ela basicamente se espalhou por Londres. Na verdade, a cidade de Londres nesse período, teve várias tragédias. Além da peste, logo em seguida teve o grande incêndio que destruiu a cidade de Londres, o centro da cidade de Londres, e aí teve que ser reconstruído. E aí um dos grandes nomes relativos, assim, associados a essa reconstrução de Londres é o arquiteto Christopher Wren, que foi o fundador da Royal Society. Então, Newton teve que voltar para a Rocinha, para a roça onde ele morava, lá em Woolsthorpe. E foi nesse período que uma parte significativa das suas descobertas científicas foi feita. Esse ano, basicamente o ano de 1666, que está englobado aí, é chamado de Annus Mirabilis. Então, esse Annus Mirabilis, a gente pode dizer assim, foi 1666. Então, foi quando Newton obteve o teorema do binomial, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, inventou o cálculo de fluxões, que é basicamente o cálculo, né, de derivadas, e obteve o teorema fundamental do cálculo, fez grandes resultados a respeito da gravitação e também começou os seus estudos de óptica, que deu origem depois ao livro Optics também. Então, quer dizer, foi muita coisa. Em um ano, ele tirou, assim, foi muito produtivo. Eu não sei, alguém tinha brincado esses dias, assim, que
a gente está aqui na pandemia, a gente está em casa, e a gente fica, às vezes, meio desesperado, meio desanimado com as coisas, e a gente pensa assim, Newton, durante uma pandemia, ele fez basicamente um monte de, assim, ele teve uma obra gigantesca, exatamente num período de reclusão, num período de distanciamento social, de uma pandemia, e ele conseguiu tudo isso. Então, assim, para a gente ver a qualidade da genialidade do Newton. Quem era Isaac Newton? Bom, voltamos aqui. Então, vamos falar um pouquinho. Outras coisas que em 1669, ele sucede porque em 1667, quando ele voltou, ele fez mais ou menos o que seria o mestrado dele em Cambridge. E ele impressionou Isaac Barrow. O Isaac Barrow, a gente já tinha falado sobre ele um pouco nos primórdios do cálculo, que o Isaac Barrow tinha um método de determinação de tangentes, e até ele tinha já feito um teorema, uma versão do teorema fundamental do cálculo. E Isaac Barrow viu o potencial de Newton, e ele era professor lucasiano no Trinity College, e ele, então, abdicou, em 1669, da sua cadeira em prol do Newton. Então, só para a gente falar um pouquinho, o que é ser professor lucasiano? Então, a cátedra lucasiana é uma cátedra, assim, privada, num certo sentido. Quer dizer, o Henry Lucas, que fundou... O Henry Lucas era um acadêmico de Cambridge, mas ele era um deputado na Câmara, não sei se na Câmara dos Lords ou na Câmara dos Comuns, então no parlamento inglês, e ele fundou em 1663 essa cátedra, que foi primeiro ocupada então pelo Isaac Barrow, e assim, essa cátedra, então ela tem um financiamento próprio, quem paga o salário dela não é a Universidade de Cambridge, é uma fundação que tem um dinheiro que vai pagando. Por exemplo, aqui no Brasil, no INPA, tem um caso desse, que é uma cátedra fundada pelo Armínio Fraga, ex-ministro da Economia no tempo do governo Fernando Henrique. Então, ele fundou uma cátedra no INPA, então, então, o professor que ocupa essa cátedra, ele ganha o seu salário não diretamente do governo brasileiro, mas dessa fundação que sustenta esse posto dentro no caso do INPA. Então, isso é o que acontece. E essa cátedra lucasiana de Cambridge teve várias pessoas famosas. Além do Isaac Barrow e do Isaac Newton, teve Charles Babbage, o Babbage, né, que é o pai da computação, basicamente. Foi o primeiro que fez uma máquina que a gente pode entender como um computador mecânico, assim. E o George Stokes, né, do famoso do Teorema de Stokes, Paul Dirac, que foi um dos físicos mais importantes do século XX, que não só formalizou a mecânica quântica, como também deu origem quer dizer, ele expressou corretamente qual que seria a equação dinâmica do elétron. E o mais famoso atualmente, que morreu há pouco tempo, é o Stephen Hawking, que foi o último dessa lista a ocupar a cátedra lucasiana em Cambridge. Então, esses são alguns nomes. Então, é realmente um posto de prestígio importante dentro da Universidade de Cambridge, e que, sim, as pessoas que passam por ali, em geral, acabam fazendo elas mesmas história. Então, a primeira obra, assim, escrita por Newton é De Analysi per Equationes Numero Terminorum Infinitus. E o que é esse aqui é basicamente, então, o primeiro tratado sobre séries infinitas. Então, ele fala da série do seno, da série do exponencial,
do teorema do binomial, coisas que ele já tinha descoberto antes. Então, ele é um tratado sobre séries infinitas. Basicamente, este é esse primeiro grande obra, quer dizer, é uma obra menor. Eu vou falar das duas grandes obras do Newton, que são em 1687, quando ele publica o Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, e teve depois duas edições revistas e corrigidas, uma em 1713 e outra em 1726, perto da sua morte, onde ele descreve as leis do movimento e a lei da gravitação universal. Então, esse talvez seja, e a gente vai falar bastante sobre ele, a obra mais importante de Isaac Newton, assim, que basicamente ele funda numa mesma obra, não só o cálculo, apesar que o cálculo ele está escondido ali, ele está num formato que às vezes você não reconhece ele como cálculo, e a mecânica clássica, a mecânica assim como a gente conhece hoje. Então, numa única obra estão contidas essas duas grandes áreas do conhecimento. E, em 1704, ele publica o Optics, que diferentemente do Philosophiae Naturalis Principia, que ele já escreveu em latim, o Optics ele escreveu em inglês primeiro, e depois a versão em latim só saiu em 1706. Lembrando que a língua culta, a língua utilizada no meio acadêmico era o latim, não o inglês. Hoje, a língua usada em todo o meio acadêmico, em qualquer parte do mundo, você esteja no Japão, na China, no Irã, em qualquer lugar, na Rússia, você usa o inglês como língua franca para o meio acadêmico, para o meio científico. Muito embora, assim, tenha gente que ainda escreve na língua materna, por exemplo, quem está na França, às vezes escreve em francês, quem está na Alemanha escreve em alemão, mas quando o cara faz isso de escrever na língua materna, basicamente ele está sepultando a sua obra, ele está basicamente restringindo o acesso da sua obra. Então, se uma pessoa no meio acadêmico, no meio científico, quer escrever alguma coisa que ele deseja, que ele se importe, que tenha um alcance maior, que mais pessoas leiam o seu trabalho, ele tem que escrever em inglês. Naquela época, a pessoa tinha que escrever em latim. Então, o Optics foi primeiro escrito na língua materna e depois que ele foi escrito na língua franca. Em 1699, então, portanto, um pouco depois da primeira edição do Principia e antes do Optics, ele se torna o Master of the Mint, que é basicamente o chefe da Casa da Moeda da Inglaterra. Então, é um cargo burocrático, então ele basicamente ele deixa de ter a ocupação acadêmica lá em Cambridge. Assim, pelo que eu vi de comentarista, assim, ele já não era muito chegado em dar aula. Então, lá em Cambridge, ele passava, que ele gostava mesmo era de ficar sozinho, escrevendo e pesquisando. Então, quer dizer, muitas vezes ele dava aula para ninguém, assim, só porque ele tinha obrigação de estar lá cumprindo horário. Então, ele basicamente dava aula para uma sala vazia. Mas assim, na Casa da Moeda, então, ele foi importante. Inclusive, teve um caso interessante de que as moedas, naquele tempo, elas eram, acreditava-se que elas eram só de um metal, acho que é de prata, e na verdade elas eram de uma liga metálica, então não eram puras. Então tinha um problema com respeito à formação do próprio metal da moeda, e o Newton foi importante para fazer uma reestruturação das unidades monetárias na Inglaterra naquela época, assim, para fazer uma regularização, porque também você não pode simplesmente recolher todas as moedas, então você tem que meio que estabelecer qual que é o valor delas para que elas continuem circulando, mas com um valor
devido, não com um valor que a priori se julgava ter. Então tem todo esse lance, ele como presidente da Casa da Moeda, e ele também, em 1703, torna-se presidente da Royal Society. A Royal Society, ela anteriormente, ela foi presidida por Robert Hooke. Então, Robert Hooke, não, Hooke? Peraí. Foi o Hooke. Deixa eu só ver aqui. Eu tô... Bem, Robert Hooke. Exatamente. O Robert Hooke foi o primeiro presidente da Royal Society, e o Hooke era um desafeto do Newton. Então, quando o Newton entra na Royal Society, por exemplo, ele faz questão de apagar toda a memória relativa ao período em que o Hooke era presidente. Então, o Newton tinha essas coisas, assim. E ele foi condecorado com o título de cavaleiro, ele virou Sir em 1705. Então, essas são algumas datas importantes, assim mais relevantes a respeito do Newton. Então, falando assim, o Newton tinha problemas sérios de traumas, porque causa exatamente da mãe, porque quando ele é criança, então o pai morreu e a mãe simplesmente se casou com outro homem e deixou o Newton sendo criado por, não sei se pela avó, por outras pessoas, mas simplesmente a mãe foi embora, assim, abandonou a casa, só depois que ele voltou a ter contato com a mãe. Então já tinha meio que esse trauma de infância. Ele era uma pessoa extremamente reclusa, alguns acreditam que ele tinha talvez uma dose de Asperger, de síndrome de Asperger, pelo menos leve. Ele sempre foi solitário, nunca se casou, e assim, ele tinha realmente problemas sérios com a comunicação, com o convívio social. Ele preferia viver quieto. Grande parte da obra do Newton, quer dizer, o Newton fez muita coisa em matemática, e a gente vai falar mais sobre a matemática e a física do Newton, mas a gente tem que sempre levar em conta que uma grande parte dos escritos do Newton eram de natureza teológica e de alquimia. Então, Newton também era interessado em alquimia, e ele escreveu muito sobre isso, na verdade, muitas dessas coisas ficaram meio que perdidas, essas obras, quer dizer, esses escritos do Newton, que nunca foram publicados, obviamente, porque eram comprometedores, principalmente as questões teológicas, porque o Newton, por exemplo, ele não acreditava na doutrina da Santíssima Trindade. E olha que ele trabalhava no Trinity College. Então, isso podia realmente causar-lhe problemas. Mais uma vez, a gente vê que o contexto que o matemático vive, então, o matemático não vive isolado, no vácuo, ele vive num contexto social onde as pessoas têm crenças e têm práticas e têm valores, e esses valores muitas vezes são conflitantes. Então, ele escreveu também sobre uma exegese do livro de Apocalipse, e ele escreveu, até falam que ele escreveu uma topografia do inferno. Então tem várias coisas que o Newton escreveu que era viagem pura dentro do universo da crença religiosa que ele tinha. Ele achava que, na verdade, existia uma religião primordial que vinha dos primórdios da humanidade, que era diferente da religião cristã, assim, que esta que deveria ser buscada como sendo a religião primordial, mas, num certo sentido, dentro do paradigma da Bíblia. Então, ele achava que a religião primordial era a religião que Noé
da arca tinha. Então, assim, eram crenças bem sui generis. E grande parte desses escritos foram, foram achadas, assim, e fizeram parte de uma coleção do economista americano John Maynard Keynes. Então, Keynes, ele era detentor de uma quantidade considerável de escritos, manuscritos do Newton a respeito dos conhecimentos alquímicos e teológicos que o Newton escreveu na sua vida. Então, só curiosidades, assim, para você ver como que o Newton era uma pessoa complexa, além dessa, por exemplo, e também uma pessoa de difícil convívio, além dessa rixa que ele tinha com o Robert Hooke, também existiu aquela polêmica com Leibniz, que talvez a gente fale na próxima aula mais sobre o Leibniz, sobre o cálculo e as críticas a respeito do cálculo, mas o fato ele, ao mesmo tempo que era uma das pessoas mais geniais, mais estupidamente geniais que apareceram, ele também era uma das pessoas de difícil convívio e que tinha muitas das suas idiosincrasias. Então, vamos continuar aqui. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre aqui eu vou falar sobre o teorema, então, teorema do binomial. Então, na verdade, o teorema binomial não quer dizer, assim, a gente, não é que o Newton já sabia, aliás, já sabia desde a antiguidade aquela história de que se você pega um binômio e eleva a um número inteiro, então isso aqui é escrito assim, combinatório nkk, x elevado a k, y elevado a n menos k, ou então, tanto faz. Você pode colocar o n menos k aqui e deixar o yk. N menos k, k. Tanto faz, é simétrico essa coisa. Você trocar k por n menos k, tudo fica igual aqui, né, nessa soma. Então, isso aqui já sabia há muito tempo, e o Pascal também escreveu tinha escrito sobre esse teorema, assim, esses resultados, e fez variações sobre isso, mas, como eu falei, desde a antiguidade já se sabia essas coisas, já se conhecia, tem manuscritos da China que tem já o triângulo de Pascal, né, que é formado por esses números. Então, muita coisa já se conhecia da antiguidade. Então, o que o Newton fez é pegar, por exemplo, um número racional, arbitrário, porque número racional, que você sabe que se você pega um x e eleva a um número racional, isso aqui você sabe escrever. Certamente, para o Newton, ou para que as pessoas daquela época, não se tinha claro ainda, por exemplo, o que seria isso aqui. Isso aqui ainda era um problema. O que seria um número elevado à raiz quadrada de 2? Isso poderia ser um problema, mas, por exemplo, para números racionais, você sabe interpretar o x elevado a uma fração como sendo a raiz, por exemplo, x elevado a m sobre n, como a raiz enésima de x elevado a n. Então, se você pega e substitui, porque o que é o binomial? Deixa só, que o binomial, a gente sabe, eu vou duplicar aqui, só para, então, deixa eu apagar essa inteira, porque tá tudo lá. Então, vou apagar aqui. Que o binomial, ele é n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial. Então, se você se você corta, você simplifica aqui, você vai ficar com n menos 1, até n menos k mais 1,
e aqui embaixo por k fatorial. Basicamente é isso que vai aparecer. Então, a única sacada é, e se a gente pegasse um número racional, qualquer R, e pega o k, então o que vai ficar? Vai ficar R menos 1 até R menos K mais 1 dividido por K fatorial. O grande lance é que quando N é positivo, se o K é maior que N, então NK fica tudo igual a zero. O que não acontece aqui. Aqui, então, você pode ter Ks arbitrariamente grandes. Então, K arbitrariamente grande. E RK diferente de zero. Então, com isto, enquanto essa soma aqui é finita, ela tem exatamente n mais 1 termos, essas somas aqui são somas infinitas. Claro que ainda, para o Newton, quer dizer, ele fazia esse tipo de consideração uma série formal. Então, quer dizer, ele abria isso aqui, as questões de convergência ainda não faziam parte das preocupações matemáticas naquela época. Então, quer dizer, claro que o que significa você somar infinitos termos? Quando que dá para fazer isso, quando que não dá? Todas essas questões foram endereçadas muito mais tarde por outros matemáticos. Então, Newton, ele manipulava com as séries infinitas, mas claro que assim, ele tem a sorte de que as coisas funcionavam. Por exemplo, essa série aqui, 1 mais x elevado a menos 1. Essa série aqui, ela só converge quando o módulo de x é menor que 1. Aí você tem a convergência aqui, que é exatamente a soma de uma progressão geométrica. É claro que ele tinha mais ou menos essa noção, mas não tinha. Então, quer dizer, o x tem que estar entre menos 1 e 1. Mesmo para x igual a 1, quando é 1 menos 1, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1, isso aqui, obviamente, não converge. E para x menos 1, pior ainda, porque ficaria 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, isso aqui explode. E daí para frente, quer dizer, fora do intervalo menos 1, 1, aí explode mesmo, aí fica grande, infinito, em todos os sentidos. Então, claro que, obviamente, o Newton sacava que se ele substituísse x por menos 1, isso aqui explodiria, né? Que daria infinito. 1 menos 1 mais 1 menos 1, talvez ele não tivesse muitos elementos, muitos argumentos para provar que aquilo não convergia para lugar nenhum. Mas certamente, quando a soma fica muito grande, isso é claro que ele sabia que tinha alguns valores de x que isso não dava certo. Então, vamos lá, outro exemplo. Por exemplo, 1 mais x elevado a meio. Então, esse aqui também tem essa soma. Então, eu fiz aqui os 4 primeiros termos, mas é sempre uma soma infinita. E também sempre você tem que considerar os termos, quer dizer, a convergência aqui sempre, acho que também vai ser isso aqui, se eu não me engano, a convergência dessa série aqui é quando o x é menor do que 1, o módulo de x menor que 1. Então não dá para expandir, quer dizer, você pode expandir, mas só vai fazer sentido essa expansão para esses valores de x. Então, sim, esse foi um dos primeiros resultados do Newton. A gente já tinha visto na aula passada que séries infinitas já não era uma novidade tão grande assim. Por exemplo,
a série geométrica, o próprio Fermat já tinha usado a soma da série geométrica infinita para calcular integrais, para calcular áreas, né, no caso. A palavra integral não existia ainda, existiam quadraturas, nem a palavra área, o que existia era quadraturas, né, o problema de quadraturas, é você calcular a área de um negócio, de uma região, era chamado um problema de quadraturas. Então, quer dizer, por exemplo, o Nicole de Oresme, lá atrás, tinha já feito, mostrado que a série harmônica divergia, e ele tinha calculado uma outra soma infinita lá, usando um argumento geométrico. Então, quer dizer, séries infinitas não era uma novidade. É claro que a teoria necessária para você validar os resultados com séries infinitas só ia aparecer muito tempo depois, século XIX, basicamente. E, na verdade, a necessidade disso foi por causa do Fourier. A gente vai ver que o Fourier é como se fosse um ponto singular na nossa história, que é onde ele abre a possibilidade assim, de uma função ser vista como uma série infinita, uma soma infinita de funções, de outras funções, e daí tem todo o problema de como é que você, o que significa isso, uma soma infinita de outras funções. Então, todas essas perguntas demoraram muito a ser respondidas. Vamos lá. Vamos falar então sobre uma das invenções mais importantes, o método de fluxões, que é basicamente o cálculo diferencial. O cálculo diferencial, então, qual que é a ideia? Você tem curvas, naquele tempo ainda, observação importante, ainda não se tinha a noção de função. O que se tinha? Se tinha curvas. Havia a noção de curvas. Então, uma curva é uma expressão em x e em y. Você pode pôr a expressão igualar a zero. Então, alguns casos excepcionais, você poderia isolar o y como sendo uma função de x. Quer dizer, função, novamente, não tem... É uma expressão que de um lado da igualdade tem y, do outro lado da igualdade tem tudo aquilo que depende de x. Basicamente é isso. De novo, eu falo função pelo vício que a gente tem de pensar isso como função, mas não era função. Era ele é uma expressão algébrica de um lado, então você pode, às vezes a variável x e y estão misturadas de tal forma que você não consegue separar uma da outra, ou então ela é uma forma que você consegue separar uma das variáveis e deixar no outro lado da igualdade apenas uma expressão que dependa da outra. Então é assim que se pensava na época. Então, qual que é a ideia? É interpretar a curva como sendo uma trajetória de uma partícula em movimento. Então, na verdade, é como se tivesse uma partícula aqui, que em cada ponto ele estaria, em cada tempo, então você teria, na verdade, aqui um reloginho, né? Um tempo passando, então o T estaria marcando, e em cada ponto você estaria... essa partícula estaria em algum ponto aqui da curva, mas essa curva satisfaria essa condição aqui. Então, o x de t, então você teria um ponto x de t, y de t, que seria um ponto aqui da curva, né? Em cada ponto teria assim, e você teria que essas coordenadas x de t e y de t não seriam todas independentes, mas elas estariam vinculadas por uma expressão algébrica. Então, assim, de novo, eu estou fazendo aqui uma versão meio que
moderna da coisa. Ele não usava x de t, ele usava x, ele usava y. Mas por trás daquela variável é como se tivesse uma variável tempo subjacente a tudo que estava acontecendo. Então, o nome as coordenadas ele chamava de fluentes. Fluentes no sentido que é aquilo que flui. Então, o que está fluindo? O que está andando? São as coordenadas do ponto que está andando segundo uma lei que é dada por essa F aqui. E aí tem os fluxões, que é hoje que a gente chamaria de velocidades. Então, seria a taxa de variação desses fluentes com o passar do tempo. Até hoje, se você... então, só uma outra observação aqui. Até hoje, na física, costuma-se denotar velocidade por ponto. Então, quer dizer, a velocidade, por exemplo, você tem um xy, então isso aqui é a posição, então a velocidade seria o x ponto, que seria um vetor com coordenadas x ponto, y ponto. Então, isso aqui é um vetor velocidade. Então, isso é muito comum na física você denotar dessa maneira, assim, só se você pega um livro de física qualquer, não raro você vai encontrar esse tipo de notação. Então, isto é influência direta do Newton até hoje. Então, presente até mesmo em uma certa notação que é meio dinossauro, meio fossilizada, mas ela continua presente. Então, a notação de fluxão, claro que você não entende mais, né, assim, como fluxão, essa coisa que o Newton entendia, mas como vetor velocidade, mas de qualquer forma está lá. Essa noção está presente na notação moderna ainda. Vamos lá. Então, método para determinar a tangente de uma curva. Então, você pega uma curva tipo f de x, y igual a zero, aí você meio que anda um pouquinho. Você está no ponto x, y, obviamente o Newton não escrevia assim, você anda até um ponto x mais x ponto o O aqui é já para dizer que é zero, quer dizer, você andou nada. E y mais y ponto O, então, quer dizer, na verdade, esse O aqui, um O já está sugerindo que é nulo, quer dizer, é nulo, mas não é. Então, esse que é o problema, assim, como é que ele fazia? Então, ele supunha que tinha um deslocamento muito pequeno, quer dizer, nulo ou infinitesimal, que também é outra palavra que não faz sentido, infinitesimal. Então, são palavras que não fazem muito sentido, mas então você anda um tiquinho dentro da curva, então essa nova posição aqui continua satisfazendo a mesma equação, aí você abre essa expressão, então vai aparecer, entre outras coisas, quando você abre aqui, vai aparecer o f de xy, mais um monte de coisa que depende de O aqui, e isso igual a zero. Então, o f de xy já era igual a zero de início. E aí tem uma coisa que depende de O. Então, como O vezes essa coisa é zero, então a coisa em si tem que ser zero. E esse divide por O que é o problema, porque, na verdade, nesse ponto aqui, o O, para você fazer essa conta, tem que ser diferente de zero, e a hora que você fala despreze os termos remanescentes em O, aqui você está falando que o O é igual a zero. Então, que tem realmente uma contradição, e isso é um ponto importante, assim, tem uma contradição intrínseca nessa coisa, porque uma hora você está dizendo que esse incremento não é nulo, que você pode dividir por ele, e outra hora você está dizendo que é nulo, porque você pode desprezar. Então, ou uma das duas coisas tem que ser verdadeira. Se ele não é nulo, então, no final, você vai chegar numa expressão que tem a parte que você quer e tem um trambolho que é incômodo e que está lá e que não vai sair de lá porque aquilo é diferente de zero.
ou coisa é zero, e aí você separa aqui nesse ponto, e aí você não sabe se isso aqui que está aqui dentro é igual a zero. Então, na verdade, assim, se você fosse pensar explicitamente, você teria que escolher uma das duas coisas. E esse, basicamente, é o conteúdo do artigo, que é um livro, na verdade, O Analista, de George Berkeley. Então, o George Berkeley, tá lá no Moodle. Eu pus lá para vocês no Moodle. Então, o Analista, ele é um livro escrito pelo bispo anglicano George Berkeley, e tudo começou por uma história muito, assim, prosaica, né? Que o Edmund Halley, ele era um ateu, e aí tinha um amigo deles, um amigo comum do Newton, do Halley, que estava morrendo, e o Edmund Halley aconselhou o amigo a não fazer a confissão, a não tomar os sacramentos da igreja e assim, tipo, esquecer aquilo e meio que abandonar aquela fé. E aí ele morreu sem ter tomado a última confissão dos pecados, tal. E o Berkeley, que conhecia essas pessoas, ele ficou indignado com essa postura do Halley, e aí ele fala assim, como que, basicamente a história é, como que vocês podem falar que a crença religiosa é algo irracional, se o que vocês fazem no cálculo também é algo irracional, algo que não pode ser explicado, então que tem dificuldades conceituais intrínsecas. Basicamente, esta é toda o livro do Berkeley para discutir sobre os fundamentos do cálculo. E, basicamente, o que o Berkeley fala em uma das proposições lá do livro, que o livro é dividido em proposições. Ele fala que você obtém o resultado certo no cálculo porque você faz dois erros que meio que cancelam entre si. Então, na verdade, o cálculo acaba dando as respostas certas por causa de você cometer dois erros em sentidos contrários que mais ou menos cancelam os seus efeitos dentro da resolução do problema. Mas, de qualquer forma, você está produzindo uma coisa errada a partir de você está produzindo um resultado certo a partir de uma coisa errada, a partir de um procedimento errado. Então, isso matematicamente não pode ser bem definido, não está coerente com a própria noção de que a matemática é uma ciência que necessita que os conceitos e os resultados estejam bem estruturados, as coisas estejam bem definidas e os raciocínios sejam colocados de maneira inequívoca através de um procedimento que venha pela dedução lógica. Então, quer dizer, o cálculo certamente não gozava dessas prerrogativas. Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos fazer o exemplo aqui, ó, por exemplo, y igual a x quadrado. Aqui estou falando que o y é f de x, aqui estou pondo na forma f de xy igual a zero. Tanto faz você fazer assim ou você fazer assim. Então, vou usar o y igual a x quadrado. Então, o y igual a x quadrado, então vou mexer um tequinho. Então, y mais y ponto o vai ser o x mais x ponto o ao quadrado. Então, você desenvolve isso aqui, você tem essa expressão. Agora, veja só, o y já é igual a x ao quadrado, então, de início. Então, aqui você pode cortar, você obtém, então, a linha de baixo. Agora, aqui, você vê que tem a multiplicação por O. Então, você pode ainda fazer uma simplificação aqui por O, obtendo esta linha aqui. Agora, aqui que vem o ponto. Então, até aqui, ok, você pode fazer essa conta. Você obteria que o y ponto igual a 2x ponto mais x ponto ao quadrado vezes O. E aqui você despreza o O, então você fala que esse cara é igual a zero, e aí você obtém essa linha que dá, na verdade o que você obtém aqui é que o y
ponto sobre x ponto é igual a 2x, que é exatamente y igual a x quadrado é a parábola, né? Então, y ponto sobre x ponto é exatamente o coeficiente angular da reta tangente. Então, aqui, a reta tangente ao gráfico. Então, esse alfa aqui. Então, tangente de alfa era exatamente igual ao y ponto sobre x ponto, que é igual a 2x. Então, é disso que estamos falando. Então, aqui você determinava porque se você quer, então, basicamente, você quer determinar a reta tangente, determinar a reta tangente a curva f de xy igual a zero no ponto xy. Basicamente, esse é o problema que está sendo resolvido aqui. E basicamente, então, você sabe onde que ela passa pelo ponto xy, que é o ponto dado, que é o ponto em cima da curva, e tem esta inclinação. Uma vez que você tem essas duas informações, você efetivamente determinou qual é a reta tangente. Então, é disso que se trata. Vamos pegar, mas isso funciona até para curvas que não... Aqui, ó, aqui, o following Descartes, que é essa curva aqui. Ela é uma curva que ela não pode ser escrita em termos de função. Veja que ela não é função mesmo. Ela é função, talvez só nesse pedaço aqui, ó. Quer dizer, se você pega esse pedaço daqui, aqui até ela é um gráfico de uma função, mas aqui, lá de cá, certamente não. Ó, se você corta aqui com uma reta vertical, ele vai passar 3 vezes pela mesma... 3 vezes vai cortar essa curva, então ela não é gráfico de uma função. Então isso aqui não pode ser escrita como y igual a f de x. Pelo menos não globalmente. Aí, então, mas você pode, mesmo assim, fazer a conta, calcular num ponto xy qual que é a equação da reta tangente. Então, na verdade, de novo, pega x mais x ponto O, y mais y ponto O. Então, você está andando um tequinho sobre a curva, então continua satisfazendo a equação da curva, e aí você abre isso aqui, então você vai ter que... ó, veja que você tem x3 aqui, tem y3 aqui, e tem menos 3x, axy. Então, você sabe que essas três coisas aqui já dão zero. Então, você não precisa se preocupar com elas. Então, já eliminei. Agora aqui, você veja que tudo depende de O. Então, eu posso ainda cortar o O aqui. E aqui... cortar nesse O. Então, estou dividindo tudo por O. Eu vou obter esta expressão aqui. Então, agora, veja que temos... O que temos? Temos dois tipos de termos. Os termos que não dependem de O e os termos que dependem de O. Então, agora, para desprezar esses termos, você chega nesta expressão aqui. E aí você pode até separar, que depende de y, quer dizer, de y ponto e que depende de x ponto, e você vai obter de novo o coeficiente angular da reta tangente. Isso aqui, basicamente, se vocês lembram, quando você é basicamente o que a gente chama de derivação implícita no cálculo. Então, acho que no cálculo 1 ou no cálculo 2, acho que no cálculo 1 mesmo já aparece isso aqui. Então, isso que foi feito aqui é exatamente a conta, é basicamente a conta que você faria na derivação implícita. Como é que você faz? Você deriva esse primeiro, deriva esse aqui,
e deriva esse pedaço usando as regras de derivação e você vai obter exatamente essa expressão aqui. Só que aqui você, de novo, teve toda a questão de como é que esse método acontece. Então, o Newton, ele não era bobo, ele sabia que tinha problemas. Antes mesmo, quando ele estava na invenção desse negócio. E assim, ele já sabia de muitas pessoas que tiveram feito a coisa antes dele. Então, esse método para tirar a tangente de uma curva não era uma coisa assim, novidade. Então, tinha o Fermat, já tinha feito, o próprio Isaac Barrow, que foi professor do Newton, já tinha feito. Então, não era novidade esse procedimento. Ele sabia o que ele sabia que muita gente tinha feito, e todos, no final das contas, tinha exatamente esse problema, que você fazia uma coisa que não era a realidade, e você tinha que depois supor que era. Então, por exemplo, o Fermat, como é que ele fazia? Lembra que eu falei na aula passada? O Fermat, ele pegava a curva, ele pegava a tangente, ele andava um pouquinho, só que ele dizia que ao invés de você pensar que você está andando na reta tangente, você está andando sobre a curva. Então tinha uma diferença. Só que aí essa diferença você fala, essa diferença é muito pequenininha e não vou me incomodar com ela. Então, basicamente, só talvez para a gente pôr numa linguagem moderna, eu vou, por exemplo, voltando no Fermat, né? O que o Fermat fez é basicamente o que a gente uma das versões que a gente tem da derivada, e aí quem fez análise comigo, sei que o Marcelo e o Luiz Turco fizeram, então, o que vai acontecer? Quando você tem aqui a derivada, então lá, vamos fazer um gráfico aqui de alguma coisa. Então, vamos pegar aqui uma curva, e aí, como é que funciona? Você pode ir pela tangente, a partir de um certo ponto, você vai pela tangente. Então, aqui está o ponto x0, y0. Aí você pode ir pela curva, ou então lá, vamos um pouquinho. x0 mais h? Não, aqui mesmo. Mais h. Então aqui é o ponto. Então vou pensar que aqui vamos pensar gráfico de função y igual f de x. Então aqui ele é o ponto f de x0 mais h. Então, esse aqui é o f de x0, né? E aqui em cima, um pouquinho acima, tem o ponto que é a f de x0, que é o y0, mais o coeficiente angular dessa aqui. Veja que essa distância aqui é exatamente h. Então, e o coeficiente angular é exatamente a derivada da função. A gente sabe disso hoje. Então, essa diferença aqui, que é o resto, então, a diferença de f de x0 mais h menos f de x0. Peraí, vou escrever aqui embaixo. Então, essa diferença aqui, que é esse resto. Então, o resto, que depende de h, e obviamente depende de x0, é f de x0 mais h menos f de x0 menos a derivada vezes h. Então, isso aqui é a forma com que a gente define o resto, e aí, basicamente, o que você vai dizer é que o resto de h, se você divide por h, essa coisa aqui vai para zero quando o h tende a zero. Então, essa aqui é a forma moderna de você dizer o que é uma derivada,
Inclusive, é a forma correta de você fazer abstração para derivadas em espaços maiores, porque aqui a gente está falando de funções de uma variável, funções reais de uma variável, mas você pode ter funções de várias variáveis e que os valores também sejam dentro de um espaço maior do que simplesmente o R, pode ser um Rn, ou pode ser até uma coisa maior ainda, podem ser espaços vetoriais de dimensão infinita, dessas coisas. Então, mas de qualquer forma, esse é o caminho para se fazer as generalizações, e é basicamente isso que o Fermat estava fazendo. Ao invés dele considerar, ele está andando na reta, então, quando você está andando na reta, você tem todos esses triângulos aqui semelhantes. Na verdade, ele queria comparar com o que é chamado de subtangente, lembra? Então, subtangente era o cara que quando vinha para aqui embaixo, essa distância daqui até aqui, vamos lá, esse valor aqui, era o subtangente. Então, se você anda sobre a reta, qualquer triângulo que você pega aqui, para qualquer H, vai ser semelhante ao triângulo gerado aqui por esses 3 pontos, por aqui, aqui e aqui. Esse triângulo aqui, então esses triângulos são semelhantes. Só que a única diferença é que você não está andando sobre a reta, você está andando sobre a curva. Então ele fala, mas faz de conta que também vai ser semelhante. Então, basicamente, essa era a ideia do Fermat para calcular a tangente. E esse era, num certo sentido, o ponto fraco, assim como estava o ponto fraco do Newton. Sempre tem um ponto fraco que é você pensar que uma coisa que é diferente de zero, e você precisa que ela seja diferente de zero, que você vai dividir por ela em algum momento, seja igual a zero em outro momento. Então, esse é o ponto central do começo do cálculo, e fazer esta transposição para alguma coisa que seja rigorosa, esse foi um processo que demorou pelo menos mais 200 anos. Então, e o Newton... Oi, peraí. Então eles não tinham nenhum... Tipo, tinha o princípio de exaustão, mas eles não tinham noção de limite nessa época. Eles não... De limite, não. Assim, o princípio de exaustão, ele que é um limite também. Então, as pessoas tentavam, assim, sempre, quando queria fazer uma coisa rigorosa, eles tentavam voltar se firmar no princípio de exaustão, mas aí sempre o princípio de exaustão, ele depende de um mecanismo de você fazer um processo iterativo e que em cada iteração você garanta que você está tirando mais do que a metade daquilo que você quer provar que vai para zero. Então, nem sempre é fácil você fazer isso. Enquanto, desde o Cavalieri em diante, o que meio que se fez foi uma tentativa de fazer uma heurística que burlasse. Quer dizer, é claro que se você quisesse provar tudo, tintim por tintim, você teria que recorrer de novo ao princípio de exaustão, que é o que está lá, que é o limite. O princípio de exaustão, se ele fosse realmente levado a ferro e fogo desde o início, você teria a análise, por exemplo, se nessa introdução do cálculo, nesse início aqui do cálculo, do Newton, do Leibniz, você pensasse, não, o parâmetro de controle que tem que ser uma coisa parecida com o método de exaustão, certamente eles teriam chegado numa análise à la Cauchy ou Weierstrass no século XVII ou XVIII. Não chegaram... É isso que eu tava pensando. Assim, ele não tentou remediar com algo parecido com o princípio de exaustão. Ele só criou uma Então, regra que dava certo. Assim. sim, então, mas aí, ó, o que está escrito nessa tela, na publicação do Principia, o Newton sabia que aquilo não era rigoroso. Então, ele tentou fazer os seus resultados de uma maneira mais rigorosa, entre aspas, de acordo com os padrões da época, que era a geometria euclidiana. Mas, de certa forma, mas ele não usou o princípio de exaustão, porque, na verdade, o princípio de exaustão ele era bom, o princípio de exaustão é bom para fazer integral. E aí tem alguns exemplos lá que ele usa, que ele, no primeiro capítulo, no primeiro sessão do livro 1 do Principia Matemática, ele
faz o que significa fazer integral, que é exatamente preencher com aqueles retângulozinhos e ir diminuindo a largura deles. Então, ali certamente ele podia tranquilamente pensar em traduzir isso em termos da linguagem do princípio de exaustão. Mas para derivada, a coisa é mais complicada, porque a derivada, na verdade, você está fazendo uma razão entre duas coisas que são pequenas, que é aquele y ponto, na verdade, você pode pensar, é o y ponto dividido pelo x ponto, e aqueles negócios não fazem sentido, porque é como se você estivesse dividindo zero por zero. Então, aí a solução do Newton foi o que chama-se método das primeiras e últimas razões. Então, deixa eu ler só para assim, que é complicado de entender até o que está acontecendo, mas é importante, assim, pelo menos que a gente tenha noção de que essa dificuldade foi considerada pelo Newton. Então, lema 1 da seção 1 do primeiro livro do Principia, que é exatamente o método das primeiras e últimas razões de quantidades, com auxílio do qual demonstramos as proposições abaixo. Então, o lema 1 é assim, olha só como que é, assim, complicado até de entender. As quantidades e as razões de quantidades que em qualquer tempo finito convergem continuamente para a igualdade e antes do fim daquele tempo aproximam-se mais uma da outra do que por qualquer outra diferença dada, tornam-se finalmente iguais. O que ele está falando aqui é a nossa noção meio que intuitiva do limite. Então, quer dizer, vamos supor que você tem aqui a função, aí você está se aproximando desse ponto aqui, e aí ele sabe que se você se aproxima desse ponto, o valor da sua função vai se aproximar desse aqui, estou pensando em função contínua. Na verdade, para eles, funções, a maioria era contínua, eles não ficavam divagando sobre coisas desse tipo aqui, nem fazia sentido para ele. Então, a curva, eu estava pensando uma coisa contínua, né? Então, quer dizer, se você se aproximasse numa das coordenadas de um ponto, então aquela curva ia se aproximar se você aproximasse nas abscissas de um ponto, na ordenada ia aproximar de outro. Isto é a tentativa de dizer exatamente aquilo que a gente conhece hoje como limite, mas é a formulação, essa formulação não está boa, obviamente, mas é a coisa mais próxima que ele conseguiu dizer o que é um limite. Basicamente, a ideia era uma tentativa de justificar no cálculo de fluxões que razões desse tipo, porque uma razão desse tipo não deveria ser entendida como uma razão do tipo zero sobre zero, mas sim como um limite de razões finitas. Então, você, em cada momento, você sabe quanto que é aquela razão, eu vou mostrar depois alguns desenhos, e você sabe para onde que aquilo está convergindo, e aí você toma esse cara aqui como sendo exatamente aquela que você consegue ver que é o limite. Então, basicamente, é a primeira noção de limite que ele tem. Então, vamos ver. Olha só, bem conhecido. Então, pegar aqui o x, o y, faz uma variaçãozinha aqui, você tem... Então, esse pedaço aqui é exatamente x ponto O, esse pedacinho vertical é y ponto O, então você calcular y ponto sobre x ponto, quer dizer, vamos pôr assim, y ponto O sobre x ponto O, isso aqui é o coeficiente angular dessa aqui. Então, para esse O, vamos chamar de O1 aqui, só para separar, que cada um para um O1. Então, isso aqui está bem estabelecido. É a tangente desse ângulo alfa 1 aqui. Então, vamos adiante. Agora, vamos pegar aqui um O2. Então, 2, 2, 2. Então, se você faz y ponto O2 sobre x ponto O2, esse cara aqui vai ser a tangente do alfa 2. Então, também está bem estabelecido. E em cada momento que você faz isso aqui, a coisa vai se aproximando aqui. Pôs um O3, ainda dá para fazer aqui mais um. Então, y ponto O3 por x ponto O3 dá a tangente
do alfa 3, que é esse ângulo que está aqui, que também... Então, em cada momento, para qualquer O diferente de zero, para qualquer OI diferente de zero, o y ponto OI por x ponto OI está bem definido. E é o coeficiente angular, a inclinação de uma reta secante à curva. Quando os dois pontos de secância vão se aproximando, então é óbvio, é geometricamente intuitivo que esses dois pontos vão se tornar uma reta tangente. E é basicamente assim que ele definia o que seria esse y ponto sobre x ponto. Então, como sendo a tangente desse alfa aqui, e dessa reta aqui, que é a reta tangente. Então, o que eu fiz aqui é exatamente o que eu tento fazer quando eu dou uma aula de cálculo 1. Claro que eu não uso essa notação, mas basicamente é esta ideia, e é isso que ele vai tentar meio que justificar ao longo de algumas proposições na seção 1 do seu livro. Então, só para ter ideia, vamos voltar aqui. A seção 1, ele faz coisa aqui com integral, deixa eu pegar aqui um exemplo. Por exemplo, o lema 3, só vou ler. As mesmas razões finais também serão dadas da igualdade quanto à largura dos paralelogramos que são desiguais se forem todas diminuídas ad infinito. Então, deixa eu só mostrar o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma figura clássica que tem no livro do Newton, que é quando ele tenta calcular a área usando retângulos. Então, assim, de novo, ele não faz menção do método de exaustão, então o que ele está propondo, então, na verdade, ele está falando que você pega esse aqui, então, você pega o retângulos, e aí ele também tinha um jeito de falar como, num certo sentido, como que a soma das áreas desse retângulo se aproximava da área que ele queria. Então, coisas que ele, grande parte do tempo, ele gasta, por exemplo, para falar, por exemplo, aquela coisa que o seno de x sobre x, quando x tende a zero, isso aqui vai para 1. Então, pensar que você tem uma circunferência aqui, tem o seno. Então, que a razão do comprimento dessa corda pelo comprimento de arco é sempre quando isso aqui fica muito pequeno, então isso aqui tende para 1. Então, são esse tipo de resultados que está presente no primeiro livro, lá na primeira seção do livro do Principia. Então, o livro 1 chama-se De Motu Corporum, quer dizer, o movimento dos corpos. Na seção 2, ele começa com a determinação de forças centrípetas. Inclusive, a segunda lei de Kepler aparece. Então, aqui, nesse primeiro, é basicamente um monte de lemas matemáticos. Eu coloquei... só falando. Hoje eu fiz algumas modificações no Moodle, eu pus algumas coisas no Moodle, eu coloquei 2 artiguinhos discutindo com mais detalhe sobre o conteúdo matemático dessas proposições que o Newton fez para justificar, no certo sentido, o seu método. Então, tem 2 artiguinhos lá, vale a pena dar uma olhada, quem tiver mais interessado nessa história de como é que o Newton conseguiu transformar uma coisa que, a priori, não era rigorosa, numa coisa que, pelo menos, tinha uma aparência, porque, na verdade, os problemas eles são simplesmente deslocados para uma posição que o leitor não consegue
enxergar exatamente onde está o ponto. Quer dizer, fica mais difícil de você enxergar onde está o ponto se você desloca esse problema, mas você simplesmente está colocando o problema mais para debaixo do tapete. Somente com a análise mesmo, que é do século XIX, que esses problemas que estavam sendo jogados por debaixo do tapete na formação do cálculo foram finalmente resolvidos de uma forma completa. Ok? Então, então demorou bastante tempo. Então, na seção 2, está falando aqui. A primeira proposição já é a segunda lei de Kepler. Ó, as áreas que os corpos que giram descrevem por meio dos raios traçados até o centro da força imóvel, de fato situam-se nos mesmos planos imóveis e são proporcionais aos tempos nas quais elas são descritas. Então, aqui, basicamente, está dizendo que as órbitas... Porque, assim, isso... E veja que isso antes dele falar qual era a força efetiva. Porque não depende de qual lei de força, porque a segunda lei de Kepler, essa lei de que as áreas são proporcionais ao tempo e que a órbita é plana, basicamente está dizendo que as órbitas são planas, tem a ver com a conservação do momento angular. Porque o momento angular, ele é um vetor que aponta sempre na perpendicular à trajetória. Ele é o raio produto vetorial pela quantidade de movimento. Então, vai dar um negócio que é perpendicular a esse plano. Então, se o momento angular é constante, então significa que todo tempo esse vetor vai ficar, em todos os pontos, o vetor vai ser o mesmo. Então, significa dizer que a órbita é plana. E a gente viu uma continha que eu fiz na aula passada, ou há 2 aulas atrás, eu não lembro bem, que a órbita plana, quer dizer, a lei do tempo e da área tem a ver também com a expressão explícita do momento angular. Então, isto está na seção 2. Somente na seção 3 que ele vai começar a falar sobre o movimento dos corpos em seções cônicas específicas. Então, ele vai... cadê? Peraí. Aqui. Então, veja só. Esse eu acho que é até... Eu acho que eu pus aqui. Eu pus uma figurinha, que é a proposição 11, que diz assim: se um corpo gira em uma elipse, propõe-se encontrar a lei de força centrípeta que tende para o foco da elipse. Então, basicamente, essa aqui é a página, e então ele faz aqui, então ele usa o latus rectum. Então, é uma demonstração, basicamente, uma demonstração geométrica para que ele chegue à conclusão que a lei de força, então, basicamente assim, você tem aqui o ponto e aqui está o corpo que está se movendo. Então, você está se movendo sobre a elipse, onde o corpo que atrai está aqui num dos focos, então chega à conclusão que a lei tem que ser proporcional ao inverso do quadrado das distâncias. Então, aquela coisa, a matéria atrai matéria na razão direta de suas massas, na razão inversa do quadrado das distâncias, esse é a proposição. Então, é diferente, muitas vezes, e eu via esses dias mesmo, eu estava passando pelo YouTube para ver que vídeos seriam legais de pôr, e aí eu vi um vídeo lá da Univesp, e inclusive é um professor lá da física da USP, que ele nunca me deu aula para mim, mas eu sei quem é. Aí ele falou exatamente o contrário, ele falou assim, perguntaram para o Newton, qual é a órbita se você tem a lei do inverso quadrado da distância? Ele falou, a órbita é elíptica, e eles ficaram surpresos. Mas, na verdade, é o contrário. A órbita elíptica, o Kepler já tinha determinado, a órbita é elíptica, porque ele fez um monte de medições e chegou à conclusão que a órbita é elíptica. E aí a pergunta é, qual a lei de força que faz o planeta andar numa órbita elíptica se o Sol está num dos focos? E a lei de força é o inverso quadrado da distância. Então, é o contrário. E isso que é profundo. Então, ele sabia como é que era o formato da órbita
E disso ele tinha que tirar qual era a lei de força, que na verdade é a lei de força gravitacional. Então ele sabia que esta era a lei de força que iria ser relevante para o estudo do movimento dos corpos celestes, tal, porque era a atração gravitacional. Então, veja só como que é a estrutura belíssima do livro do Newton, né? E a profundidade desse resultado, que não é fácil, que assim, eu tentei uma vez entender aí, logo aparecia, pega o latus rectum da elipse, não sei o que, aí pronto, eu já falo, me perdeu aqui, eu já não consegui entender como é que ele chega na conclusão que tinha que ser o inverso quadrado da distância. Depois, duas outras sessões que merecem destaque. Então, a sessão 8 é mais ou menos o que a gente faz hoje em dia. A determinação das órbitas nas quais os corpos circularão sob a ação de qualquer tipo de força centrípeta. Aqui é onde, hoje em dia, como é que a gente faz isso aqui? Através de equações diferenciais. Então, você tem, basicamente, o que você faz? Então, a força, que é a massa vezes a aceleração, então a massa vezes a aceleração é a derivada segunda. Então, vou colocar x 2 pontos. Isso aqui, então você tem essa força, obviamente, pode depender do x, pode depender do tempo. Então, você tem uma equação desse tipo que você vai estar resolvendo. E aí você vai achar qual que é a solução é do tipo xt, e na verdade você quer, como a equação de segunda ordem, você precisa em cada ponto do x e da velocidade, porque você tem que dar a posição e você tem que dizer, naquele ponto, para onde que está apontando. Então, para saber para onde que a curva está indo. Então, você precisa do x e da velocidade. Então, você tem que dar, obviamente, uma posição inicial e uma velocidade inicial, senão você também não consegue resolver explicitamente a sua equação. Então, isso é o que se faz hoje em dia. Mas se você ler a seção 8 do Newton, você não vai encontrar nem sinal de equações diferenciais. Óbvio, porque o Newton não tinha essa linguagem ainda estabelecida nesse ponto. Equações diferenciais vai aparecer mais tarde. Então, não tão mais tarde assim, mas assim, logo já tem o Euler, os Bernoulli, que já usaram equações diferenciais a rodo. Então, mas o fato é, ali na seção 8 é que está o germen, mas se você olhar lá, só tem geometria. Assim, se você olhar lá, você não consegue perceber que aquilo tem a ver com equações diferenciais, mas basicamente é disso que está se tratando. E a seção 12 é uma seção interessante que fala sobre forças atrativas no corpos esféricos. Então, por exemplo, a Terra não é um ponto, mas se você está fora aqui, a atração gravitacional que a Terra exerce sobre você é como se toda a massa dela estivesse concentrada no centro de massa. E o que acontece se você estivesse no interior da Terra? Na verdade, a única atração que vai importar é a atração do tanto que ainda falta esse pedaço aqui que falta para você chegar ao centro da Terra, é isso que vai te atrair, porque a atração desta parte aqui, que seria a casca que está para fora, ela se compensa. Então, basicamente, é como se não oferecesse atração nenhuma. Quando você está no centro, você é atraído em todas as direções igualmente, então é fácil de ver que, por exemplo, se você está no centro da Terra, vamos supor que você está aqui, no centro da Terra. Então, você é atraído, assim, a massa da Terra está uniformemente distribuída ao redor de você, e cada uma está atraindo para cá, para lá, então você mais ou menos sabe que você está em equilíbrio. Mas o fato é, calcular que você está em equilíbrio com essa casca aqui, quer dizer, se a Terra fosse oca e você estivesse aqui dentro, vamos supor que esse núcleo aqui não existisse, só existisse aqui esse pedaço, essa casca, e você estivesse aqui dentro. Então, o que você sentiria? Você não sentiria nada, porque se a Terra fosse oca, essa casca aqui iria atrair igualmente também. Então, é genial esse raciocínio. Hoje, você faz essa conta pegando, você pode fazer isso aí com cálculos, dar uma integral dupla,
Porque, na verdade, você pega cada casquinha esférica, pensa que você tem uma densidade superficial, e aí vai aparecer uma integral dupla que tem a ver com... E aí você põe em coordenadas esféricas, resolve, e você vê que dá zero. Em qualquer ponto ali dentro, você percebe que dá zero. Então, mas fazer isso aqui só com métodos geométricos, é difícil, assim, é complicado mesmo, assim. Então, tem toda essa dificuldade intrínseca aqui. Então, realmente, esse livro é um livro, assim, que tem muitos resultados profundos. Depois tem o livro 2, né, que é De Motu Corporum 2, que é dedicado a estudar o movimento dos corpos em meios que oferecem resistência. Então, que eu estou chamando de, são os fluidos. Então, grande parte do livro é dedicado para refutar a teoria dos vórtices de Descartes. Então, Descartes, ele tentou dar uma teoria de por que os planetas se movimentavam. Porque o Kepler, o que ele fez foi verificar que a órbita era elíptica, que satisfazia aquelas condições lá, mas ele e nem Galileu tinham uma explicação de por que as órbitas eram daquele jeito, por que os planetas se movimentavam. Então, o Kepler falava, os anjos empurram os planetas, então, coisas dessa natureza. Mas o Descartes, então, ele tinha uma noção que era o seguinte, ele imaginava que existia um fluido interplanetário que preenchia todo o espaço vazio, e que esse fluido, ele girava, como se fosse, você estivesse dentro de uma máquina de lavar roupa. E aí, então, e os movimentos, então, e assim, às vezes aparecem vórtices, né? Então, quando o fluido está girando, né? O fluido está girando assim, então, às vezes tem umas coisas assim no meio do caminho, né? Você vai, aí tem o fluido girando aqui, mas aí ele gira para cá, então tem uma série de coisas que pode acontecer. Então, pensa num negócio que está girando, mas que pode ter vórtices locais, então por isso que também os planetas tinham movimento de rotação, além do movimento de translação. Então, era esse basicamente uma teoria que estava até na moda, estava na modinha no tempo do Newton, a teoria de Descartes. E basicamente o que Newton veio colocar é que essa teoria não fazia sentido. Então, e por fim, tem o De Mundi Systemate, que era que é um livro mais, é o terceiro livro do Principia, que é de natureza mais astronômica e que trata de vários fenômenos observados no sistema solar. Inclusive, foi a primeira vez que aparece uma teoria sobre a precessão dos equinócios da Terra, que a nossa Terra, né, você sabe que a Terra, o eixo da Terra está inclinado, só que ao longo de milhares de anos, ela gira igual um peão. Então, acho que a cada 14 mil anos ela dá uma meia volta. Então, ela vai... e isso significa que a época das estações vai mudando conforme o equinócio vai mexendo. Então, hoje, atualmente, é verão no hemisfério sul em dezembro e é inverno no hemisfério norte em dezembro. Vai existir uma época que vai ser verão no hemisfério sul em julho e inverno no hemisfério norte em julho. Então, vai acontecer esse momento em que a gente vai ter Natal no inverno, mas pode ser daqui a alguns milhares de anos. Uns bons 10 mil anos até acontecer isso de a gente ter aqui no Brasil Natal no inverno e ter neve, talvez aqui no... Não, porque assim, a gente não tem neve aqui na nossa região intertropical, mas ter neve no inverno no hemisfério sul, neve no Natal, não neve no inverno, neve no Natal no hemisfério sul, talvez isso daqui a uns 10 mil anos, talvez ocorra, porque aí a época das estações vai mudando por causa da precessão. E o Newton foi o primeiro que fez uma teoria sobre a precessão dos equinócios. É claro que essa precessão, que o equinócio era que
o eixo era inclinado, isso desde o Ptolomeu, ele já sabia disso. Eles sabiam que tinha essa inclinação. Tanto que ele fala, o eixo das eclípticas, que é onde passava exatamente os signos, as constelações do zodíaco, que elas eram inclinadas em relação ao eixo, assim, se você visse a Terra toda, as estrelas se movimentando de noite, pensa assim que um stop motion, assim, vendo as estrelas se movimentarem de noite, você vê que elas tinham um ponto fixo, né, que era a estrela polar, lá na Ursa Maior, e todo o resto se movimentando. Então, as constelações do zodíaco tinham um círculo que era inclinado em relação à Terra. Então, isso eles já sabiam lá desde a antiguidade, e que rodava, e que isso aqui ia mudando com o passar do tempo. Eu não sei o quanto que eles já tinham notado isso, mas certamente já tem uma diferença entre, por exemplo, uma das coisas que fala-se é que a pirâmide de Quéops, no Egito, ela tinha um caráter também astronômico, que ela foi feita para se alinhar com o que seria, entre aspas, a estrela polar da época, que não é a mesma de hoje. Já tem um pequeno desvio. Então, o propósito astronômico de ter feito a pirâmide numa determinada posição, com uma determinada orientação, já não existe mais, porque já mudou. Isso, assim, são 3.000 anos para trás de Cristo, mais 2.000 anos, 5.000 anos. Então já deu uma mudadinha no que seria o eixo, para onde estaria apontando o eixo da Terra naquela época e onde está apontando hoje. Então, isso são só curiosidades. Bom, eu vou fechar aqui a apresentação. Retornando, Newton. Então, Newton, assim, a sua importância, a gente está falando num curso de história da matemática, então eu fiz algumas contas aqui para tentar entender como é que era a matemática do Newton, que era uma pessoa sofisticada, assim, uma pessoa de intelecto sofisticado, e ele sabia o que era rigor, ele não fazia coisa assim, meio aleatoriamente. Tanto que o livro Principia, ele é um livro que se preocupava também com o rigor matemático, mas ele tinha um problema sério, porque não tinha exatamente como justificar com o rigor necessário as construções que eram feitas. Então, dentro das possibilidades possíveis, foi criado esse livro aqui. Aqui, na verdade, só tem o livro 1, só tem o movimento dos corpos, o livro 1. Mas, por exemplo, quem quiser entender mais sobre o Principia, tem esse aqui, que é o livro do Chandrasekhar, que é um físico contemporâneo, que ele escreve o Principia de Newton para o leitor comum. Basicamente é Newton's Principia for the Common Reader. Então, esse é um livro interessante que ele escreve. Então, ele tenta concatenar a notação matemática que o Newton usava com a notação moderna. Aí ele, de repente, tá lá a coisa, de repente ele resolve uma equação diferencial. Então, ele vai e volta no mundo da notação do Newton com o mundo da nossa notação atual. Então, ele faz esse caminho, né? essa transição. Então, é um livro legal também para se ler, para se compreender a dimensão da obra do Newton. É claro que se você for pegar ele para ler, ele é um livro certamente muito mais difícil do que o livro do Euclides. O Euclides, Os Elementos, é um livro que é difícil de ler, mas ainda, porque talvez pelo treinamento matemático de vocês conseguem ler. O Newton assim, põe algumas ordens de grandeza na dificuldade por causa da linguagem, o jeito que ele escrevia, que é mais sucinto. Então, muitas vezes, assim, ele não demonstra coisa, simplesmente fala, tipo, igual o Elon fala, é fácil ver que... Então, tem muitas coisas assim, tipo, que era tão óbvio que não precisava nem muitas explicações. Talvez seja um dos livros de leitura mais difícil para o matemático de hoje,
talvez naquela época, se você estivesse acostumado com aquele tipo de linguagem, não seria talvez tão difícil lê-lo, mas hoje certamente é. E assim, a gente não deve subestimar, eu vou falar sobre Leibniz na aula que vem, algumas diferenças e semelhanças, e por que o Leibniz, a formulação do cálculo do Leibniz é mais fácil de ser executada. Porque, veja de novo, o Newton ele tinha o fluente, né, que era basicamente as coordenadas da curva, e o fluxão, que então ele tinha uma noção meio que dinâmica das coisas. Então, a coisa realmente andava, as coisas andavam para ele. Enquanto o Leibniz é uma formulação, num certo sentido, estática. Então, as coisas estão lá, tem figuras, tem semelhanças entre as figuras, e as coisas funcionam meio que algebricamente. Então, num certo sentido, você pode abstrair esta percepção de que as coisas estão andando lá nas figuras. Então, não tem nada andando, está tudo paradinho lá, tudo funciona bem. E, na verdade, acabou ganhando a anotação do Leibniz e na Europa, assim, principalmente porque a Inglaterra e o resto da Europa, vocês sabem até hoje, Brexit, vocês sabem que a Inglaterra eles não se misturam muito com o resto da Europa, muito embora sejam do continente europeu. E eu lembro, eu morei em Londres em 2002, e uma das coisas que, por exemplo, naquela época ainda estava começando, a Inglaterra fazia parte da União Europeia naquela época, e eles iam introduzir o euro. O euro ia ser introduzido no Réveillon de 2001 para 2002. Então, um pouquinho antes, algumas pessoas lá na Inglaterra, para eles era incompreensível que o euro era dividido em 100 partes, assim como o pound é dividido em 100 partes. Então, o penny, que é o tipo 1 centavo do pound, da libra, valia mais do que o 1 centavo do euro, porque a libra valia mais do que o euro. Então, para eles era incompreensível 1 centavo do euro, assim, porque valia menos do que a menor coisa que eles achavam que era um penny, assim, e para isso não entrava na cabeça de um inglês, assim. Então, e eles rejeitaram mesmo durante todo o período que a Inglaterra foi parte da União Europeia, eles nunca assimilaram o euro. A Irlanda, por exemplo, tem euro. A Irlanda continua parte da União Europeia e continua usando o euro como moeda corrente, enquanto a Inglaterra, o Reino Unido, não. Em nenhuma parte eles continuaram usando pound, e hoje eles não fazem mais parte da União Europeia. E, no certo sentido, sempre foi assim. E então, a Inglaterra meio que se isolou com a notação do Newton, com o jeito do Newton escrever, enquanto a Europa continental acabou seguindo mais as convenções, as notações introduzidas pelo Leibniz. E, no certo sentido, a Europa prosperou muito mais em termos do desenvolvimento do cálculo que a Inglaterra. Claro que na Inglaterra teve o Taylor, tiveram outras pessoas que fizeram cálculo, mas nada comparável com os Bernoulli, com Euler, com Lagrange, com Legendre, com tanta gente que apareceu na Europa continental e que desenvolveram basicamente a matemática a partir desse momento. Então, a Inglaterra meio que ficou até o século XIX, só no século XIX que a Inglaterra meio que uniformizou a notação, os matemáticos ingleses começaram a adotar mais a notação continental europeia, e aí a matemática ficou mais ou menos uniforme, o jeito de escrever tanto na ilha quanto no continente. Mais uma das coisas que também, assim, não passa só pelo fato de que a matemática é o que é, passa pelo fato que ela é feita por seres humanos que têm interesses e idiosincrasias próprias. Então, isso é muito interessante. Vocês ficaram muito caladinhos hoje, eu gostaria de ouvir se tem alguém que quer falar alguma coisa. Professor, bastante informação, né? O professor passou bastante informação. Mas essa, lá do começo da aula, o professor falou o que ele desenvolveu na quarentena da época dele. Eu lembro que quando a gente começou na quarentena, tava bastante isso nas redes sociais, né?
como um modo de tentar motivar a gente a pensar que, ok, você tá na quarentena, mas vamos tentar tirar o melhor disso, né? Olha o que ele fez na quarentena, vamos tentar não surtar e estudar um pouco. Tentar não surtar e estudar um pouco, isso é verdade. Mas assim, falando de quarentena, assim, os primeiros meses, que assim, a gente parou as aulas em março, só fomos reiniciar em agosto, então foram mais ou menos 5 meses, e ainda a gente não sabia bem o que fazer, a questão de preparar aulas online, eu não tinha comprado o equipamento, então aí realmente eu estava perdido, assim, perdido total. Assim, foram muitas semanas e meses que eu só ficava assistindo série e não fazia absolutamente nada de intelectualmente produtivo naquele período, assim. Depois aí que aí, por exemplo, quando eu comprei a lousinha, né, a mesa digitalizadora, isso tudo já deu um avanço, porque aí eu comecei de novo a entrar em contato com meus colaboradores que fazem trabalho comigo, matemática, tanto aqui como na Bélgica, e comecei a tentar retomar os trabalhos, então isso já deu uma ajuda. Depois, quando começaram as aulas, aí... Mas mesmo assim, toda hora você tem que ficar assim, meio que respirando fundo e tentando recobrar as energias para fazer as coisas, porque você, às vezes, se você vai deixando, de repente, aí sua mente vai ficando atrasada e assim, preguiçosa. Eu até fico pensando, às vezes eu ficava pensando assim, será que ainda sei alguma coisa de matemática? Muitas vezes eu batia isso. Aliás, sempre nas férias, sempre quando eu tiro férias, chega no final de fevereiro, assim, eu pergunto para mim, será que ainda sei alguma coisa de matemática? Será que ainda as coisas estão na minha cabeça? Aí depois, quando vão desenvolvendo as aulas, aí parece que as coisas voltam, mas você fica se você fica muito tempo parado, sem pensar naquilo, realmente dá um certo desespero de que talvez aquelas coisas não venham mais. Mas até agora tudo deu certo. Ok, tem mais alguém que queira falar? Bom, então, deixa eu já interromper